E agora, vamos alinhar, tá? Por que prever a demanda é importante para você aí como profissional e para a empresa onde você trabalha ou onde você está prestando serviço, se você estiver prestando serviço de consultoria, tá? Por que é importante? Primeiro ponto, tá? Saber o quanto, né? Quanto será vendido? Qual a previsão do próximo mês? Qual a previsão do próximo semestre, do próximo ano, ou sei lá, dependendo do tipo de operação que você tá atuando, dos próximos 3 anos, saber o que vai acontecer é fundamental para você conseguir ter um mínimo controle ali da operação. Senão você vai ser surpreendido com alguma coisa, com alguma variação de demanda, ou você vai ter alguma surpresa, e aí dependendo do nível de surpresa, você perde o controle da operação por meses, tá? E aí, óbvio, se você não tem controle da operação, você não é um profissional que tem credibilidade. Então, fundamental que você entenda isso. E aí eu vou lembrar um ponto aqui que eu já falei várias vezes, já falei em vários vídeos sobre isso, já escrevi sobre isso. A base para qualquer profissional de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento é ter controle, tá? Esta é a base. O nome da área já diz, né? Vou falar com os dois P's aqui do começo. PPCP, planejamento, programação e controle de produção. E aí aqui está produção, mas aí vale para abastecimento, vale para tudo que envolve aí demanda. Então você tem que ter controle do que está acontecendo. Não adianta planejar, não adianta programar se você não tem controle. O meu chefe lá no começo, que foi o meu mentor, sempre falava isso. Tem o C de controle. Se você não controla o que está acontecendo, se você não sabe o que está acontecendo, não funciona. Você vai ser um profissional com pouquíssima credibilidade. Ah, mas eu tenho que ter controle sobre o quê? Sobre os pedidos de venda, sobre a capacidade de produção, sobre os pedidos de compra, sobre os pedidos de abastecimento, sobre tudo que envolve a operação, tudo. Sem controle, você eternamente vai ser visto como um profissional mediano, um profissional que não consegue entregar resultado. Mediano, tá? Coloca isso em mente. Você vai ser visto como um profissional mediano. Então, você precisa ter controle do que está acontecendo. Muito controle, é fundamental. E, óbvio, se você tem controle, você consegue responder todas as perguntas, você consegue mostrar através dos dados o que está acontecendo, você consegue mostrar um desvio de demanda, você consegue alinhar com antecedência um período sazonal que está chegando ali, um período sazonal, aí você alinha isso com antecedência para você conseguir evitar um problema, uma discussão lá na frente. Se você explica alguma coisa com antecedência, você evita uma discussão lá na frente. Porque você já tá explicando, ó, vai acontecer isso, ó, a demanda vai crescer em tanto, ó, a demanda desse produto ela vai aumentar em 70% e nós não temos capacidade para produzir isso. Se você hoje está avisando que lá na frente você vai ter esse tipo de problema, daqui a 3 meses, por exemplo, é muito diferente de chegar ali no furacão, a demanda aumentar 70% e você ter um monte de pedido atrasado. É completamente diferente, tá? É outro nível de problema. Então, você tem que ter controle. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Não ia falar sobre isso, não tá no script, mas eu vou fazer um parênteses e um comentário. Deixa eu mudar a cena aqui. Cadê a cena? Cena de tela inteira. Eu vou fazer um comentário aqui que é importante, tá? Ah, mas como eu faço para ter controle? Tem uma metodologia que, por enquanto, eu estou chamando de LBP, que é Lista Base Painel. Lista Base Painel. Eu não encontrei um nome mais charmoso para essa metodologia, enfim, é Lista Base Painel. O que é essa metodologia? Eu vou explicar em segundos aqui ou minutos. Você precisa ter listas de tudo que você precisa controlar. Então, lista de pedido de venda, lista de pedido de compra, lista de ordem de produção, lista de venda realizada, lista de todas as coisas. Estas listas são bases de dados de tudo isso. Por que eu falo sobre lista? Porque é muito mais fácil você trabalhar com listas, você analisar o que está acontecendo baseado numa lista.
Tendo estas listas, você consegue cruzar tudo isso e construir uma base de dados integrada para você conseguir tomar decisões integradas. Construiu a base de dados, você consegue, sobre a base de dados, construir os seus painéis para tomada de decisão. Então, esse é um método para você ter controle do que está acontecendo e para você ser um profissional que tem mais credibilidade. É um método. E funciona, já apliquei várias vezes, funciona perfeitamente, muito melhor do que, eu uso dizer, do que todos os ERPs do mercado, tá? Muito melhor, e a metodologia que as maiores consultorias do mundo, elas utilizam essa metodologia para resolver qualquer tipo de problema, lista, base, painel. Mas isso é um parêntese sobre como ter controle, não dá para explicar nessa aula, não é o objetivo, mas fica com isso em mente, tá? Lista, base, painel é um formato aí que você usa para ter mais controle do que está acontecendo. E onde que eu parei? Cadê? Deixa eu mudar a cena aqui, peraí. Vamos voltar aqui, onde que eu parei? Então, vamos lá. Falei sobre você ter controle, né? Então, falei sobre os benefícios aí do planejamento de demanda. Por que é importante você planejar a demanda? Sabe o que vai ser vendido no futuro e tal. Então, deixa eu só colocar uma parte escrita aqui. Mas, por que é importante? Porque o planejamento de demanda é importante. Esse porquê tá certo, gente? Coloca aí, ó. Esse porquê aqui, ó. Ele não questionou, então deve estar certo. Queria colocar uma bolinha aqui. Cadê isso? Por quê? Porque é importante. Eu vou colocar só um tópico. Deixa eu ver se eu coloco só esse tópico. Para ter controle do que vai acontecer. Esse é o primeiro, tá? E o segundo aqui, sem controle. Não, aqui, ó. Controle, que eu já expliquei, né? Controle é a base de todo profissional de planejamento. E aí, planejamento, entenda, planejamento de demanda, produção, abastecimento, todas essas áreas, tá? SNOP, SNI. Então, controle é a base de todo profissional de planejamento. Sem controle, você vai ser visto como um profissional mediano. Ok?